E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. E hoje a casa tá cheia, tá todo mundo aí, mesmo com esse calorão que tá fazendo aqui, a gente tá tendo um problema para resfriar tanto a gente quanto a CPU. Tá quente demais. Mas vamos lá, né? Não é porque tá quente que a gente vai diminuir o nosso ritmo. Essa semana eu ia mostrar a gente fazendo inserts no PostgreSQL, mas não deu tempo de eu preparar esse material porque eu fiquei muito ocupado em outras tarefas, né, coisa de trabalho e tudo mais. E eu estava tentando fazer um cliente SSH. Fazer um cliente SSH em Go é muito fácil. Você faz com algumas linhas de código só, inclusive parte de autenticação. Ele é muito bom para isso, né? Muito simples, tem biblioteca para isso, né? Tem package já pronto para isso. Não é difícil. O problema não é o Go, nem outra linguagem, porque eu tentei com outras linguagens também para ver se tinha formas diferentes de resolver o problema. Mas o problema é com o próprio SSH. O SSH tem dois modos de operação, basicamente. Ele tem um modo em que ele nasce, né, executa um comando que você mandou e fecha a conexão. E o outro modo de operação é abrir, iniciar um shell, e aí você fica mandando comandos para ele. E na minha cabeça isso era natural, né? Só que quando você vai fazer isso por uma linguagem de programação, tudo funciona normalmente, você consegue mandar comandos, você consegue capturar standard output, standard input, standard error, sem nenhum problema. A única coisa que você não consegue determinar é quando um programa termina, né? Quando algum comando que você mandou para o SSH finaliza. O único jeito de você fazer isso é se você usar o modo que fecha a sessão. Porque aí quando ele fechar, ele vai executar só um comando e instantaneamente vai fechar a sessão. Então você sabe que o programa terminou porque fechou a sessão. Mas se você estiver no modo shell, né, no modo interativo, você não tem como saber isso. E aí foi alguns dias de muitas gambiarras para tentar arrumar uma maneira de resolver esse problema. A gente até que conseguiu resolver, eu vou mostrar para vocês como, mas não ficou nem um pouco elegante e está muito frágil ainda. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha no que a gente aprontou. Bom, normalmente, quando você usa um package Go, ou para tratar SSH, ou de qualquer outra linguagem, né? Como eu falei, ele pode usar os dois modos de operação. Você mandar um comando e ele abrir a conexão e fechar. E o outro, que é o modo shell, que é abrir um shell e sair executando. Mas tem uma opção que você abre uma conexão TCP e aí ele vai abrir uma sessão SSH e dentro dessa sessão SSH você vai conseguir rodar só um comando e aí ele vai fechar a conexão SSH, ou melhor, ele vai fechar a sessão SSH, mas não vai fechar a conexão. E aí você pode abrir uma nova sessão SSH dentro da mesma conexão, que pra gente não é útil, porque se você tem uma outra sessão, você perdeu tudo, você perdeu todo o contexto em que estava o seu programa. Por exemplo, se você mudar para um diretório em uma sessão e sair dessa sessão, quando você abrir outra, né, quando você voltar, você vai estar no home de novo, você não vai estar naquele diretório que você entrou, né? E aí a gente fez alguns testes aqui, algumas brincadeiras. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui ele é um programa bem rascunho ainda, porque é uma POC, né? Eu estava testando várias formas de conectar para ver se resolvia o problema. E a ideia era fazer uma ferramenta para automatizar algumas tarefas que eu preciso fazer. Eu preciso gerar relatórios, criar evidências de coisas que aconteceram no servidor,
de coisas que rodaram no servidor. E para fazer isso eu queria automatizar a tarefa toda, e por isso que a gente teve essa encrenca inteira, né? Mas e acabou que ainda não está uma solução, então por isso que é uma POC ainda, o código está bem bagunçado, tem partes comentadas enormes de outras soluções, outras ideias. Então esse código aqui ele é rascunho, não leve ele muito a sério. Vamos botar um username e um servidor aqui para a gente fazer uma brincadeira. César, enfim. E vamos botar um dos meus servidores aqui. Beleza. Esse servidor aqui é um servidor minúsculo. Ele é praticamente uma Raspberry Pi num data center do Google. Não tem mais nada para mudar. O resto ele já vai pegar as informações, porque a conexão é feita por chave, então eu não vou precisar pôr senha nem nada. Vamos rodar esse cara, né? Go run main.go. E ele vai trabalhar. Olha lá, ele foi lá e trabalhou, né? Fez as coisas que a gente pediu. Então o que ele fez aqui? Vamos voltar para o código e ver o que foi que aconteceu. Primeira coisa, ele abriu uma conexão TCP, né? Porque ele vai fazer o SSH em cima dessa conexão. E aí ele fez algumas coisas, como setar variáveis, coisas que a gente pode fazer, né? E aí ele requisitou um terminal, e ele disse que o tipo de terminal que ele queria emular era o Xterm. Tem uma lista enorme de terminais que você pode emular. O Xterm é meio que pau para toda a obra, serve bem para o que a gente quer. Aí ele capturou stdin e stdout, que nós vamos usar para conversar com o servidor. E aqui ele abriu uma sessão mesmo, ele iniciou uma sessão, né? E abriu o SH, que é o nosso shell. Beleza. Aí o que ele fez foi simplesmente pegar o output que está vindo aqui nessa função aqui em cima. Essa função aqui em cima está lendo o I/O que a gente tinha capturado, né? O standard in e o standard output. E ele fica procurando, a única coisa que essa função faz é ficar procurando pelo cifrão do prompt do shell ou por uma hash. Né? A gente criou uma hash aqui, UUID. Por que a gente criou esse UUID? Porque só o cifrão é muito frágil. Então a gente melhorou um pouquinho colocando o UUID. E aí o que ele faz? Toda vez que alguma coisa vem do servidor, ele verifica se a última coisa, né, o suffix, vai pegar o finzinho da string e vai verificar se o fim da string é isso daqui. E se o fim da string for isso daqui, significa que o prompt apareceu, ou seja, o comando terminou. E esse foi a única forma que a gente conseguiu pensar para entender que um comando terminou. Então é bem tosco, né? A gente não conseguiu uma forma melhor. Eu falei com um monte de gente sobre isso essa semana, nas listas que o pessoal conversa, com os meus colegas, com todo mundo. Ninguém teve uma ideia melhor que essa ainda. Aí depois eu também tenho que explicar outros mecanismos que a gente bolou, mas vamos lá para os comandos, né? Aí aqui nos comandos ficou bem fácil, né? Ele simplesmente manda no standard in alguma coisa, fica em looping esperando vir aquele hash que eu mostrei, e quando o hash vier, ele vai pegar todo o conteúdo e vai colocar aqui, né? Ele vai pegar todo o conteúdo e colocar no canal out, e aí a gente vai ler do canal out aqui embaixo.
Qual que é o problema disso? Bom, não tem timeout ainda, não tem... E se por um acaso não vir o hash, ele simplesmente vai dar um lock, né? Ele vai ficar parado para a vida inteira esperando que venha o hash e não vai vir nunca. Então, sem timeout, sem uma forma clara de você dizer que um programa terminou, não tem muito o que fazer. E você também acaba não tendo o retorno do programa, né? Sim, você não vai conseguir capturar o retorno. Se a gente implementar timeout, dá para falar assim, me dá tudo que veio. Porque apesar de não ter visto, de ele não ter detectado o hash pode ter vindo dados, né? Não, eu não estou falando do retorno da saída padrão, não. Estou falando do retorno daquela variável. Error level. É. O código de retorno. Sim, mas a gente bolou um jeito de pegar error level. Quer ver? Deixa eu até botar aqui, ó. Quer ver? Vamos supor que eu quero rodar o error level do who am I. Né? Então, para você pegar o error level do último comando, você faz assim: echo cifrão interrogação. Okay. Mas não é automático, né? Não, você vai ter que comandar isso enfim, você vai ter que comandar isso e ver o que veio, né? A própria lib poderia já usar isso aí para retornar esse erro, né? Para saber que erro que deu o retorno. Né? É que, na verdade, o problema é o protocolo. O SSH não foi feito para isso e, portanto, não resolve, né? Aí, assim, uma das coisas que a gente pensou que seria uma grande ajuda, que resolveria o problema, seria, em vez de usar um shell, instalar um programa no servidor e esse programa ser o nosso shell, mas não um shell de verdade, ser um shell para ser usado por outros programas e não por humanos. E provavelmente essa é o caminho que eu vou acabar seguindo, né? Mas enfim, ideias aí para tentar automatizar as coisas. Vamos ver se essa alteração que a gente fez funcionou só pela farra, né? Pá. Olha lá, né? Então, who am I? Ele retornou César. E o echo aqui, ele retornou 0, ou seja, deu tudo certo. Enfim. E aqui está o hash, né? Que ele está retornando, que também temos que limar fora. E esse hash, a gente fez ele aparecer porque a gente literalmente setou essa variável com esse export aqui, ó. Né? Então, se a gente vier para cá, o primeiro comando que a gente deu, depois de abrir o shell, foi setar o PS1 para o prompt ser o nosso hash. Tá meio ridículo isso. Mas, enfim, foi como a gente conseguiu, depois de muita discussão, de muita falação, foi uma forma que a gente conseguiu de saber, legal, o comando que eu rodei finalizou. Se encapsular tudo isso aí, cara, direitinho, não fica tão ruim, não. Não tá tão... Porque não tá frágil mais. É que assim, ainda tem alguns problemas. Por exemplo, entre abrir o SH e dar esse export, eu preciso a primeira interação eu preciso capturar com o cifrão. Porque entre essa linha e essa linha ainda é o cifrão, não é o SH. Eu sei, mas isso dá para ser encapsulado, né? Porque o objetivo final vai ser tornar isso uma lib, né? Sim. Na verdade, a ideia era fazer um utilitário para resolver um problema meu, que é não querer abrir o servidor e operar ele manualmente. E assim, é claro, para quem estiver vendo isso depois, dá para fazer tudo isso com shell script, só não vai ser tão elegante, só não vai ficar tão legal, né?
Dá Aí para você fazer. vai poder fazer as checagens das coisas que você quer fazer em Go. Né? Sim, você vai poder fazer checagens em Go. E o que eu quero fazer é rodar um comando e aí pegar o que veio nesse comando e analisar e gerar relatórios e mostrar na tela bonitinho. Um monte de coisas que com o Shell Script fica bem mais chato de fazer. Dá para fazer também? Também dá, mas puxa vida. E aí, É, assim, eu já me candidatei. Se vocês forem pegar isso aí que já tem e dar uma melhorada, eu me proponho a contribuir, porque eu acho que isso aí vai ser útil. não, eu vou brincar com isso porque eu gosto da ideia. É um projeto que faz tempo que eu quero brincar, que é uma ideia que faz tempo que eu quero me divertir com isso. Mas é uma coisa importante de deixar claro, até para quem estiver ouvindo a gente, é assim: existem ferramentas muito boas e muito completas que fazem esse tipo de coisa. A configuração automática de ambiente, de servidor, essas coisas, não é nada novo. Tem um monte de ferramenta que faz esse tipo de coisa de forma extremamente profissional. É que a gente é programador, a gente adora reinventar a roda. Né? O que eu ia aprender se eu simplesmente usasse uma ferramenta? E por que eu não estou usando essas ferramentas ainda? Porque o meu problema ainda não é grande o bastante, não justifica eu usar uma ferramenta dessa. O meu problema, na verdade, é tão pequeno que amanhã eu vou finalizar ele usando o Shell Script mesmo, e esse aqui vai ser um projeto que eu vou tocar porque eu quero, mas para resolver o meu problema de trabalho vai ser Shell Script e vai funcionar perfeitamente bem para o que eu preciso fazer. Aliás, só para a gente aproveitar já o embalo, deixa eu mostrar as POCs aqui, né? Essa daqui é a POC feita com Shell Script, que faz mais ou menos o que eu queria, só que não daquela forma elegante, né? Que é abrir o servidor e aí vou dar um cat, né? Eu vou ecoar para dentro dele alguns comandos, não são esses, é claro, né? Porque os comandos que eu vou ecoar são para gerar evidências de alguns programas, vai fazer um monte de coisa, vai gerar relatório, e aí depois eu vou baixar o relatório. Só a única coisa é que aqui o relatório vai ser gerado no servidor, porque vai ser complicado eu redirecionar para a máquina local. Mas depois eu baixo, não tem problema, vai estar tudo certo. E só para efeito de curiosidade, vamos rodar esse cara aqui também. Então, vindo aqui, poc.sh. Ele deu umas reclamadas por causa do terminal e tudo mais, mas ele rodou aqui os comandinhos, né? Enfim, que era, se eu não me engano, um cd-rom, ls, o date e o nome da máquina, né? Para o name. Enfim, uptime, se eu não me engano, não era uptime? Não, era o name. Tá. Então, enfim, a gente quer fazer uma ferramenta mais sofisticada, que talvez use até aquele controle de tabela que o Vinícius mostrou pra gente, né, Vinícius? Que legal pra caramba. Pra gente ter uma telinha bonita e tudo mais. Mas por enquanto eu vou acabar resolvendo usando só Shell Script mesmo, para ser pragmático e entregar o programa. E assim, teve uma galera, uns amigos que sugeriram uma biblioteca em Python, que é como é que é o nome? A Fabric. E aquela história, né? Eu não podia ficar sem testar, porque vai que esses caras resolveram o problema. Então eu fiz essa mesma brincadeira para testar a Fabric, né? E podemos rodar ela também. Então, ela vai rodar um name, um ls, um cd barra, pwd para provar que aqui é uma seção e aqui é outra. Então
eu dei CD barra aqui, mas aqui o PWD vai dar dentro do home, porque é outra sessão. Ele faz como da mesmo jeito que o Go, ele faz aqui, que é o abrir uma sessão, fechar, abrir uma sessão, fechar, abrir uma sessão. E aí, para você ter os dois comandos, você tem que separar por ponto e vírgula e mandar os dois de uma vez só. No Go, se usar aquele modo que não é o shell, aquele modo que é o run, é a mesma coisa. Então, não, eles não resolveram o problema. Bom, deixa eu rodar isso daqui, salvar. E para rodar é FabPy. Então, Python, FabPy. Olha lá. Mesma coisa, como eu expliquei, ele mudou o diretório, aí deu PWD, só que era outra seção, então ele está no home ainda. E é esse comportamento que a gente não quer, por isso que a gente não pode rodar sessão por sessão, a gente tem que rodar em modo shell. Aqui, se você rodar os dois separados por ponto e vírgula, vai funcionar direitinho. Essa ideia aqui, essa biblioteca, ela faz a Fabric, né? Ela faz exatamente o que esse trecho de código que está aqui em cima comentado faz. Esse trecho que eu deixei comentado era o teste que eu estava fazendo antes. Ele roda os comandos usando o run, né? Cadê o... Aqui, né? O run command, que é dessa implementação que está aqui em cima. Deixa eu dar um run command. E o que o run command faz é usar o run da biblioteca SSH do Go. E se você for no help do run, ele vai dizer bem claro que run, start, shell e output só vão rodar uma única vez, né? A sessão pode ser chamada uma única vez, né? Apenas traduzindo aqui, né? A session only accept one call, ou seja, a sessão apenas aceita uma chamada. E realmente eu fiz a prova dos 9 disso para ver se eu conseguia burlar isso, tentei de todos os jeitos, mas não deu. A única forma que deu foi abrindo um shell e aí ficar tentando capturar o standard output e perceber na mão o fim do programa. Enfim, coisas legais do Go, né? Você poder ir para o código-fonte e ler a documentação, muito simples, né? Aqui nós estamos nessa biblioteca aqui, né? Quando você vê assim golang.org-x, é que esse X é o diretório que tem as coisas experimentais, as coisas ou que por algum motivo eles disseram assim, olha, não é tão experimental, mas a gente não quer que entre na linguagem, no core da linguagem, mas é útil, a gente quer manter. Então, você tem CryptoSSH, você tem o SSH agente, que é o que a gente está fazendo. Muitas coisas legais aí, vale a pena dar uma explorada nesse diretório, tem muita coisa aí. A biblioteca padrão do Go já é muito rica e ainda tem mais coisas ainda. Bom, agora a gente vai lá para o Out of Recorders, né? Continuar batendo papo, falando de SSH, falando de outras alternativas que a gente tem para resolver esse problema. E é isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Até mais!